Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. O tema deste vídeo é um resumo sobre a República de Weimar, um importante capítulo da história da Alemanha e da história do mundo. Assistam o vídeo até o final, pois este é um tema que, se bem observado e estudado, podem nos dar ótimas conclusões. Mas antes de eu explicar o contexto, o que foi a República de Weimar e as suas consequências para o mundo, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. Acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Assistam também as nossas playlists. Desde já, conto com a sua ajuda. Entre os anos de 1914 a 1918, o mundo viveu os horrores da Primeira Guerra Mundial, devido a um emaranhado de interesses e alianças, que teve como estopim os assassinatos do arquiduque do Império Austro-Húngaro, o Franz Ferdinand, e a sua esposa em Sarajevo, na Bósnia, pelo grupo terrorista Milá da Bósnia. O que era para ser uma guerra rápida entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, virou um conflito gigantesco que se espalhou pelo globo. No final de tudo, impossibilitada de arcar com os custos de guerra, a Alemanha teve que assinar o armistício, dando fim à Primeira Guerra Mundial, sendo assim considerada pelo Tratado de Versalhes em 1919 a grande responsável pelo conflito. E os alemães tiveram que abrir mão de suas colônias, limitar as suas forças armadas, ter tropas estrangeiras em seu território, pagar indenizações de guerra gigantescas aos países vencedores, entre também outras sanções aplicadas. O objetivo era claro, era humilhar a Alemanha e conseguiram. No entanto, antes da Alemanha assinar o armistício que poria fim à Primeira Guerra Mundial, a alta cúpula militar do país, preocupada ainda em tentar reverter um cenário de derrota que na prática era quase irreversível, simplesmente deixaram o poder político de lado, nas mãos dos sociais-democratas, que rapidamente trataram de negociar a paz, ou seja, assumir a derrota. Uma nova Constituição então começou a ser feita em outubro de 1918, no qual a Alemanha sairia de um modelo imperial. Aliás, o antigo Kaiser, ou Wilhelm II, fugiu quando viu que seu poder enfraqueceu e a derrota na guerra era uma certeza, para o modelo republicano parlamentar, aonde o país teria duas casas legislativas, o Reichstag, que era o parlamento, e o Reichsrat, que era a Assembleia, um chanceler também como chefe de governo e o presidente como chefe de Estado. No entanto, a Alemanha que emergiu do pós-guerra era uma Alemanha que estava em frangalhos economicamente, politicamente e com o moral lá embaixo. No dia 6 de fevereiro de 1919, na cidade de Weimar, ocorreu a Assembleia Constituinte, definindo o modelo republicano, como referido anteriormente, e assim nascia oficialmente a República de Weimar. O primeiro presidente eleito foi Friedrich Ebert, e o primeiro chanceler foi Philipp Scheidemann, que tiveram como desafio reduzir o desemprego, a fome e restabelecer a confiança do alemão no governo. Ao mesmo tempo, teriam que cumprir o Tratado de Versalhes, que claramente limitava a industrialização alemã e, consequentemente, o seu desenvolvimento econômico. Só para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1921 a 1923, a economia alemã estava totalmente desfacelada, e numa medida de total desespero, o governo alemão passou a imprimir dinheiro. E não precisamos ser PhD em economia para saber o que iria acontecer. O resultado disso foi uma mega hiperinflação. Só para se ter uma ideia, entre janeiro de 1922 a dezembro de 1923, a inflação acumulada do país foi, acreditem ou não, de 1 bilhão% ao ano. No ápice da inflação, em outubro de 1923, a inflação estava entre os incríveis 29,5 mil% ao mês e quase 21% ao dia. Mas vale salientar também que o crescimento da inflação começou ainda com o país em guerra. O combo de falta de mão de obra, pois muitos homens morreram na guerra, de postos de trabalho
industrialização em níveis baixíssimos, medidas econômicas como vimos agora, desastradas, e os setores políticos completamente vendidos aos interesses dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, levou a população ao alto descontentamento com o modelo republicano da República de Weimar. Nem mesmo o prestigiado e popular herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, Paul von Hindenburg, conseguiu emplacar no seu governo como presidente medidas econômicas que alavancassem o país. Não precisamos ser PhD também em ciências sociais para chegarmos na conclusão que em momentos assim de total desgosto e amargura que a população procura soluções e ideias extremistas que possam resolver os seus problemas. Nos anos que seguiram durante a década de 1920, com um caos social, político e econômico, comunistas, fascistas e anarquistas lutavam pelo apoio popular, promovendo grandes marchas e passeatas, externando as suas propostas e indignações. Pois, apesar de serem movimentos políticos de propostas totalmente opostas entre si, e muitas vezes se confrontarem de maneira violenta nas ruas das principais cidades alemãs, o consenso era que a República de Weimar era um estado fantoche nas mãos das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial, no caso o Reino Unido e a França. A Alemanha era literalmente um antro de descontentamento, de saudosismo e de caos social. Ao mesmo tempo em que a República de Weimar tentava se estruturar, houve o aparecimento, como referi há pouco, de tendências políticas de teor radical. No radicalismo de esquerda havia o espartaquismo, ou movimento espartaquista, em alusão à figura de Espartacus, um escravo gladiador que organizou uma revolta durante o Império Romano. A liderança deste movimento ficou a cargo da marxista Rosa Luxemburgo. Este movimento se espelhava muito no comunismo soviético, chegou até a organizar uma revolução alemã entre os anos de 1918 e 1919, que foi rapidamente sufocada e combatida pelas forças republicanas. E neste cenário de total caos, foi que Anton Drexler, um ultranacionalista, em 1920, fundou o DAP, sigla em alemão para Partido dos Trabalhadores Alemães, que tinha ideias extremistas, antissemitas e pan-germânicas. Adolf Hitler foi contratado pelo exército em 1920 para espionar o DAP, mas acabou se identificando com estas ideias e se filiou ao partido. Após uma reformulação interna, o partido alterou o nome para NSDAP, sigla em alemão para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido na forma abreviada como Partido Nazista ou Partido Nazi. E Adolf Hitler também expulsou Anton Drexler da liderança do partido. Os nazistas, em novembro de 1923, tentaram dar um golpe de Estado em Munique, golpe este conhecido como golpe da cervejaria, mas falharam e foram reprimidos, e Adolf Hitler e outros líderes nazistas foram presos. Hitler ficaria praticamente o ano de 1924 todo preso, e neste período escreveu dentro da prisão o seu famoso livro, O Mein Kampf, ou em português Minha Luta, que expunha todos os seus ideais nefastos e todos seus planos para tirar a Alemanha do buraco em que ela se encontrava, basicamente rasgar o Tratado de Versalhes. Após ser solto em 1925, Hitler reorganizou o partido e o relançou com mais força, mas mesmo assim o partido nazista era um partido periférico, mas isso logo começaria a mudar um pouco mais tarde, graças principalmente à crise de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. Com isso, a pobreza que já assolava a República de Weimar ficou muito maior, levando grande parte da população a procurar a proposta extremista de Hitler para a solução de seus problemas. E Hitler usava também as SS e as SA para intimidar de forma violenta outros grupos políticos opositores, em especial os comunistas e os sociais-democratas. A Alemanha nesta época já era dirigida pelo presidente Paul von Hindenburg. E Hindenburg era um opositor das ideias radicais nazistas,
Mas, após as eleições para o Reichstag de 1932, o partido nazista obteve uma votação expressiva, com 33% dos votos, sendo o partido com mais cadeiras no parlamento, levando a Hindenburg, após negociações, a indicar o extremista radical Adolf Hitler para chanceler da Alemanha, numa tentativa primeiro de manter a sua governabilidade, em segundo para domar Adolf Hitler e tê-lo sempre por perto. Porém, essa decisão de Paul von Hindenburg foi uma clara demonstração de fraqueza e também marcou o começo do fim da República de Weimar. Com o incêndio do Reichstag em fevereiro de 1933, Hitler acusou os comunistas pelo fato e, com isto, convenceu o presidente Hindenburg a lhe dar plenos poderes para caçar as liberdades civis, prender opositores, abolir os outros partidos políticos. E com isto, deu carta branca a Hitler para consolidar a sua ditadura, dando fim à República de Weimar. Hindenburg, até a sua morte, em agosto de 1934, ficou sendo uma espécie de figura decorativa no governo alemão. Após a morte de Hindenburg, Hitler acumulou os cargos de chanceler e presidente, criando assim a figura do Führer, com poderes totais, e as consequências disso, como sabemos, foram terríveis para a Alemanha e para toda a humanidade. O que podemos concluir é que a República de Weimar é uma consequência do Tratado de Versalhes, é uma consequência da humilhação que as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial impuseram à Alemanha. Os governantes alemães durante este período da República de Weimar eram totalmente vendidos aos interesses dessas potências vencedoras, e a população via o seu governo como um legítimo Estado fantoche. O cidadão alemão carecia das necessidades mais básicas, como emprego e comida, e a República de Weimar pouco fez ou nada fez. Com isso, a população procurou alternativas extremas de governo e acabou encontrando no nazismo a solução para os seus problemas. A República de Weimar errou feio em tolerar os intolerantes, e o resultado disso nós sabemos muito bem. Uma tragédia não só para a Alemanha, mas sim para toda a humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial e a implementação, infelizmente, da terrível política genocida do Holocausto. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos e continuem assistindo os nossos vídeos.